nosso Senhor Jesus. Amém, Arena? Essa série de palavras é uma série muito forte, né? Eu não sei vocês, mas é uma série que tem falado muito comigo. Quantos estão sendo ministrados por Deus nessa série? Deixa eu te ver. Glória a Deus. E hoje, para dar continuidade à nossa série de palavras, nós vamos para um tema muito forte, né? Você já pôde ver aí no vídeo. E eu quero pregar para você. Antes, eu queria orar. Eu sei que a presença de Deus já está nesse lugar. A presença do Espírito Santo já está aqui. Mas eu queria que você acalmasse seu coração agora. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós queremos, primeiramente, Deus, te agradecer. Nós queremos te engrandecer essa noite, Pai. Senhor Deus, que a tua voz hoje seja a única voz e que os nossos ouvidos estejam atentos. Fala conosco, Senhor Deus, fala ao nosso coração. Ministra, Deus, sobre nós. Que essa palavra de hoje possa transformar, Deus, de dentro para fora. E que hoje nós possamos sair daqui novos cristãos, novas criaturas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema que eu quero pregar para você nessa noite é 12 minutos no lugar do outro. É interessante você pensar ou você falar, né? Pastora, 12 minutos é tão pouco. Eu não sei se vocês sabem, mas toda a Sara, nossa terra, todas as igrejas da nossa terra, da nossa regional, estão orando durante 40 dias, né? E quem está fazendo essa oração, na verdade, toda a igreja, todos os líderes, todo mundo pode entrar, está sendo via Zoom. E eu estou falando isso porque nós, pastores, missionários, obreiros, nós aqui estamos na escala de oração. Inclusive, de hoje para amanhã, de madrugada, a gente ora, né? E nós temos 10 minutos para orar. Cada um ora 10 minutos. E 10 minutos passa tão rápido, que quando você vê, já acabou o seu tempo. Você não conseguiu ainda orar por tudo que você tinha que orar. E 12 minutos também passa muito rápido. E como assim transformar a vida de alguém em 12 minutos, né? Como transformar a vida de uma pessoa, como ser transformado em 12 minutos? Eu quero dizer para você, Arena, que se você der lugar a Jesus, se você der lugar ao Espírito Santo, Ele não precisa nem de 10, nem de 12, Ele não precisa de uma hora, Ele só precisa do tempo suficiente para que Ele faça o que Ele precisa fazer. Se o nosso coração estiver disponível, se o nosso coração estiver aberto, estiver atento, Deus faz o que Ele tem que fazer na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Posso ouvir um amém? E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre pessoas que têm algum tipo de enfermidade ou que sofrem com algum tipo de limitação física, né? Nós vimos ali no vídeo pessoas que são surdas e mudas, que se comunicam através de libras, que tem, qual que é a limitação daquelas pessoas? Elas têm uma limitação na sua maneira de se comunicar, sim ou não, né? Elas têm dificuldade. Por que ela tem dificuldade? Porque nem todo mundo na sociedade sabe se comunicar através de libras. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabem se comunicar por sinais, né? Então, aquelas pessoas, elas sofrem um tipo de limitação. Mas nós não somos diferentes daquelas pessoas. Muitos de nós sofremos também algum tipo de limitação. E eu quero pregar hoje principalmente para você que tem uma limitação física, tem algum tipo de enfermidade, ou que você conhece uma pessoa que tem, né, está passando por uma situação de enfermidade, ou que tem uma limitação física. Essa palavra hoje são para essas pessoas, amém? E são para todos nós também. E eu queria começar lendo um texto com você que está em Marcos. Marcos capítulo 2. Nós vamos ler aí a partir do versículo 1. Abre comigo sua Bíblia, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: dias depois, vou ler naquela tradução que fica mais fácil. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, versículo 2.
Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 6. Só até o versículo 5 tá ótimo. O que esse texto fala? É sobre isso que eu quero falar com você. Primeira coisa, nós precisamos entender, queridos, que todas as pessoas passam por certos tipos de limitações, todas as pessoas passam por certos tipos de dificuldades, né? Dificuldades conjugais, dificuldades familiares, problemas financeiros, né? Todos nós enfrentamos e vamos enfrentar ainda durante toda a nossa vida, porque nós nascemos para vencer, sim ou não? Só que só vence quem luta, só vence quem passa pela dificuldade. E eu quero ler rapidamente um testemunho para vocês de um ex-jogador de futebol, talvez alguns de vocês aí conheçam. Quem aqui já ouviu falar num goleiro chamado Jackson Follman, que era do Chapecoense? Alguém? Ok. O que aconteceu com ele? Ele era um dos jogadores que estavam naquele acidente aéreo. Não sei se vocês lembram, que o avião que estava carregando todos os jogadores caiu. E sobreviveram 6 jogadores. E ele foi um dos sobreviventes. E olha o que ele fala. Quando, depois de ter sido recuperado, olha o que ele fala. Vejo que com uma perna eu consigo chegar mais longe do que com as 2. Em casa, eu ia ficar pensando se ia dar certo ou não. Mas eu vim me sentir bem pra caramba. A amputação só tirou a minha perna e mais nada. Faço muitas coisas, me desafio todos os dias e vejo que a complicação está na minha cabeça. Olha que testemunho fantástico. A parte mais forte desse testemunho para mim é quando ele fala assim: a amputação tirou de mim somente a minha perna e mais nada. Gente, você perdeu uma perna é muita coisa, sim ou não? Você é diferente de uma pessoa que nasce sem a perna. Porque uma pessoa que nasce sem a perna, ela cresce, ela consegue já viver, ela desenvolve somente com uma perna. É diferente de uma pessoa que nasce com 2 pernas e perde uma, porque ela vai ter que reaprender, ela vai ter que trabalhar a mente dela para viver totalmente diferente do que ela era acostumada. E esse rapaz, ele fala o seguinte, ele fala que com uma perna ele consegue chegar mais longe do que com 2. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: quando eu tinha as 2 pernas, eu era uma pessoa limitada. Quando eu tinha as minhas 2 pernas, eu era uma pessoa que não valorizava a vida. Quando eu tinha as minhas 2 pernas, eu não fazia o que eu deveria fazer. Eu dava desculpas, eu era acomodado, eu tinha dificuldades, limitações que me paralisavam. Mas com uma perna eu entendi que eu posso fazer muito mais, que eu posso ir muito mais longe. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? E querido, muitas vezes é assim que a gente vive. Nós não conseguimos valorizar o que nós temos em nossas mãos. Ao invés de nós olharmos para a parte boa da vida, nós começamos a olhar para a parte ruim. Poxa, mas meu salário não é do jeito que eu gostaria, o meu casamento não está do jeito que eu gostaria, o meu ministério não está do jeito que eu gostaria. Querido, tira a venda dos teus olhos e comece a pensar: Deus, obrigada pelo casamento que eu tenho, obrigada pelo trabalho que eu tenho, obrigada pela família que eu tenho, e com o que eu tenho eu vou chegar mais longe, porque eu vou usar o que eu tenho para fazer o que eu tenho que fazer. Amém? Eu quero falar com você nessa noite, querido, sobre 4 pontos. 4 pontos que nós precisamos trabalhar em nós. O primeiro ponto é: você quer ser curado?
Se cerque de pessoas que acreditam e lutam contigo. Se cerque de pessoas que lutam e acreditam contigo. Não adianta você ter problemas, você ter limitações, você ter enfermidade, você ter algo que você precisa vencer na sua vida, se você anda com pessoas que minam a sua fé, que te descredibiliza, que tenta colocar na sua cabeça que o que você acredita não vale a pena, que o Deus que você serve não vale a pena. É difícil para mim pregar essa palavra hoje, porque, vou ser muito sincero com vocês, essa palavra é uma palavra que, quando eu estava estudando ela, mexeu muito comigo, porque eu e o pastor Tiago, nós enfrentamos agora, recentemente, a perda, né, de um membro da família. E era uma pessoa que estava vencendo um câncer, lutando contra um câncer. E era uma pessoa que todos os dias ela acordava e ela clamava a Deus. Todos os dias ela acordava e ela falava: Senhor, eu vou ser curado. Todos os dias ela falava: eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu sei que Deus vai me curar. E infelizmente, foi uma pessoa que não viveu a cura, mas foi uma pessoa que lutou até o fim bravamente. E que eu sei que hoje está com o Senhor, porque ela era serva de Deus. Mas por que eu estou te falando isso? Porque ela não se permitia estar perto de pessoas que eram contra a fé dela. Quando as pessoas duvidavam do Deus, quando as pessoas deixavam de crer naquilo que ela cria, ela falava: olha, eu não preciso de você. Eu preciso de pessoas que me ajudem, que me apoiem, que orem por mim, que estejam próximas a mim. Eu quero te falar que, olha que coisa interessante. Quando a gente leu aqui em Marcos capítulo 2, lá no versículo 3, diz assim: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Quanto tempo esse homem era paralítico? Quantas oportunidades esse paralítico deve ter tido para ser curado? Quanto esforço esse paralítico já deve ter tido na sua vida? Existiu um dia certo, existiu um local certo e existiu o dia certo para que Jesus pudesse fazer o milagre na vida desse paralítico. Deus colocou 4 homens, levantou 4 pessoas. 4 pessoas se colocaram no lugar daquele paralítico e falaram assim: ele não pode perder essa oportunidade. Nós vamos ajudá-lo a ser curado nesse momento, nessa noite, nesse dia, não sei em que momento foi, mas nós não vamos deixar com que ele continue da forma como ele está. Nós vamos ajudá-lo a ser curado. Queridos, levantaram-se 4 homens, deixa eu te falar, esses 4 homens não estavam enfrentando um povo, eles estavam enfrentando uma multidão. Não é só enfrentar uma multidão, eles precisaram subir com uma maca, com um paralítico por cima de um telhado, tirar o telhado, descer o paralítico para que Jesus pudesse ter acesso a este homem. Você consegue pensar no esforço que esses homens fizeram? Então eu quero te perguntar, quem são as pessoas que você tem andado? Quem são as pessoas que têm te ajudado a carregar a sua maca? No momento da dor, no momento difícil, no momento de desespero, no momento da angústia. Para quem que você compartilha suas dores? Aquele paralítico não precisava de pessoas que tivessem pena dele, mas sim de pessoas que acreditassem no milagre tanto quanto ele. Eu quero dizer para você, querido, que quando você se deparar numa situação assim, você conhece uma pessoa que está enferma, você conhece uma pessoa que tem limitação física, você não tem que ter pena. Nós não temos que ter pena das pessoas, nós temos que ajudá-las a chegar ao lugar certo. Qual é o lugar que ela tem que estar? Fala comigo, do lado de Jesus. Você não vai pregar para essa pessoa porque você está com dó dela. Você vai pregar para ela porque você sabe quem é a pessoa que pode transformar a vida dela. Quantos aqui foram transformados por Jesus?
Se você foi transformado, querido, nós temos obrigação de levar essa transformação para a vida de outras pessoas. Amém? Segundo ponto. O caminho para o milagre pode parecer impossível, mas em Deus sempre há uma possibilidade. No versículo seguinte, no versículo 4 diz: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Querido, não tinha nenhuma possibilidade para que aqueles homens pudessem passar pela multidão. Aqui a gente lembra também da mulher do fluxo de sangue, que enfrentou uma multidão gigantesca para tocar no manto de Jesus. Fala comigo, não existia possibilidades. Quantas situações na sua vida você acha que é impossível? Quantas? Quantas situações você já passou que você falou, não, é impossível. É impossível o casamento dos meus pais darem certo. É impossível o meu casamento dar certo. É impossível a minha liderança dar certo. É impossível eu estar nesse trabalho, eu receber este valor. É impossível tal situação na minha vida. Quantas impossibilidades você já viveu? Eu quero falar para você aqui do que se Deus estiver nesse lugar, se Deus estiver no lugar certinho da sua vida, tudo é possível ao que crer. Pastora, mas e se não acontecer o que eu espero que aconteça? Querido, em todo tempo, a partir do momento que você entregou a causa para Deus, vai se cumprir a vontade dEle e não a sua. Mas aí, é interessante que aí eu entro no terceiro ponto, que todo o processo precisa ser regado com fé. Se você já entra na causa não crendo, você já perdeu. Se você já entra, deixa eu te falar uma coisa, se aquele homem tivesse descido o telhado, tivesse andado tudo que ele tinha que andar, tivesse passado por todo o processo difícil, mas se ele não cresce que Jesus poderia curá-lo, o que ele fez teria sido em vão. Tudo o que eles fizeram teria sido totalmente em vão. Sabe por quê? Porque olha aqui que Jesus fala, no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Gente, eu amo Jesus, não só pelo que Ele fez, mas eu amo Jesus por quem Ele é. Olha que coisa fantástica. A forma como Jesus ele era conduzido com as pessoas, a forma como Ele conversava com as pessoas era muito diferente de nós. Jesus poderia ter falado para aquele paralítico como Ele já fez com outras pessoas, levanta aí, anda. Jesus não disse isso para o paralítico. Na verdade, Jesus nem se importou que ele era um paralítico. A Bíblia fala, e vendo-lhes a fé. Jesus nem olhou para a condição natural daquele homem. Jesus ele não olhou para aquela condição natural. Jesus olhou para dentro dele. Jesus olhou para aquele paralítico e ele falou o seguinte: existe fé dentro deste homem. A palavra fala, e vendo-lhes a fé. A Bíblia não fala, e vendo-lhes a dificuldade, e vendo-lhes a limitação, e vendo-lhes a sua necessidade. A Bíblia fala, e vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Imediatamente aquele paralítico foi curado. Jesus é um homem fantástico. Jesus falou o seguinte, eu não estou preocupado com o que você é aqui. Eu não estou preocupado com a sua parte física, eu não estou preocupado com o que você tem que me oferecer fisicamente. Eu estou preocupado com quem você é no seu interior. Eu estou preocupado no seu coração lá dentro. O que você exala? Naquele paralítico ele exalava fé.
Se ele tivesse feito tudo o que ele fez, mas não tivesse fé, ele não teria tido o resultado que ele teve. E é interessante que muitas vezes a gente se questiona, né? Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu te busco. Senhor, eu sou dizimista e ofertante, né? A palavra aqui do Rafa foi maravilhosa, porque ele é um homem que tem vivido muitos milagres, porque ele vive realmente o que ele pregou aqui. E quantas vezes a gente questiona a Deus, Senhor, por que eu sou tão fiel ao Senhor? E muitas vezes o que falta em nós é algo chamado fé. O que está exalando de dentro de nós? É o medo? É a desculpa? É a limitação? É a justificativa? Ou é fé? Fala comigo, fé. A palavra de Deus fala que fé não é algo que nós nascemos ou temos. Fé é algo que nós temos que buscar. Nós precisamos buscar a Deus com toda a intensidade. Fé é algo que você precisa buscar, um dom que vem de Deus. É algo que quanto mais você busca, mais você tem. Eu conheço uma pessoa, interessante isso. Eu já dei um exemplo dessa mesma pessoa, uma situação de medo aqui, uma palavra que eu preguei sobre medo. E hoje eu vou usar a mesma pessoa para falar sobre fé. Que interessante isso. Eu conheço uma pessoa que ela pode estar do jeito que for, ela pode estar endividada, ela pode estar mal emocionalmente, ela pode estar do jeito que for, mas se ela decidir fazer alguma coisa na vida dela, ela ora e ela fala assim: Senhor, hoje eu vou sair de casa e vou fazer tal coisa, e o Senhor vai na frente. Quando eu chegar naquele lugar, o Senhor já vai ter resolvido tudo para mim. E eu estou falando para você de algo de coração. Eu não vi isso acontecer nenhuma nem duas. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas e muitas vezes. Tudo que essa pessoa clama a Deus, ela pede, ela consegue. Tudo. Venda de casa, troca de carro, uma situação de enfermidade. Várias situações eu já vi acontecendo. Cura, né? Ela é um testemunho vivo disso. E eu falo, meu Deus, como é possível uma pessoa ter tanta fé, e é o mesmo que eu estava vendo esse paralítico hoje, né? A ação dele de ter descido daquele lugar. E o último ponto que eu quero falar com você, ainda no mesmo versículo, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O quarto ponto é: a cura começa dentro de você. Você precisa estar decidido a ser curado. Pastora, mas eu não estou enfrentando nenhuma enfermidade, eu não estou passando por nenhuma situação de enfermidade. Tudo bem, querido. Mas talvez você tenha sido uma pessoa que tem passado por situações emocionais. Talvez você tenha sido uma pessoa que tem enfrentado dificuldades na sua casa, na sua família. Coisas muito pontuais, muito pessoais suas, talvez coisas que ninguém nem saiba. E essa cura, essa solução para os seus problemas, ela só depende de você. Ela precisa começar dentro de você. Eu quero te falar algo. A igreja, ela tem um processo importantíssimo na vida das pessoas. Eu vou ser muito mais sincera ainda. Eu não acredito em cristãos sem igreja. Pastora, se eu sair da igreja hoje, eu vou continuar sendo crente. Eu vou continuar orando, eu vou continuar lendo a Bíblia, eu vou continuar em santidade. Gente, eu posso ser muito radical e você não precisa concordar comigo, amém? Mas eu, Ludmila, não acredito em cristianismo sem igreja. E eu vou te falar o porquê. Todas as pessoas que eu conheço, que saíram da igreja por quaisquer motivos que forem,
Vou trocar de igreja e não trocou. Vou cuidar da minha vida profissional. Vou cuidar da minha família. Vou cuidar das minhas emoções. Eu preciso dar um tempo da igreja. Eu preciso dar um tempo no meu ministério. Eu preciso dar um tempo. Eu estou com muita coisa na minha cabeça. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar daquilo. Todas as pessoas que eu conheço não conseguiram permanecer fiéis a Deus sem a igreja. Por que eu estou te falando isso? Porque a igreja é o seu maior lugar de apoio. A igreja é o seu primeiro lugar de refúgio. Porque aqui, querido, tem a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Ah, pastora, mas eu assisto palavra em casa no YouTube. Ok? Mas você está ouvindo várias fontes, você está ouvindo pessoas talvez que você nem conhece, você não sabe nem de onde vêm essas pessoas, vocês nem sabem o que elas vivem. Outra coisa que a igreja tem, a nossa igreja tem, graças a Deus por isso, a igreja tem a liderança, que pode te ajudar, que pode te instruir, que pode te cobrir, que pode orar com você, que pode jejuar com você, que pode te direcionar, que pode te orientar. Glória a Deus pela igreja, amém? Mas existe algo que ninguém e nenhum lugar vai poder fazer por você. Que é ter a decisão de ser curado e de ser transformado. Muitas pessoas, querido, desistem, muitas pessoas não são curadas, muitas pessoas vivem emocionalmente, abaladas, entristecidas. Muitas pessoas vivem nas limitações porque elas não conseguem decidir em seus corações. Eu só consegui vencer quando eu entendi isso. Quando eu entendi que eu era dona das minhas próprias responsabilidades. Quando eu entendi que era responsabilidade minha decidir abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar o álcool, abandonar o sexo ilícito, abandonar os prazeres, abandonar as músicas, abandonar os achismos, abandonar quem eu era. Eu precisei decidir. O que é decisão? É algo que você faz que não te dá mais o direito de voltar atrás. Se você falar assim, pastora, você já pensou em desistir? Eu já pensei, muitas vezes, mas no dia que eu entendi isso que eu estou pregando para você agora, eu falei para mim mesmo, a partir de hoje, eu não me dou mais o direito de pensar em desistir. Essa possibilidade, ela não existe mais na minha vida. Eu quero que você imagine um teclado de computador. Não tem a tecla delete? Você vai deletar o passado, você vai deletar tudo de daqui para trás. E você vai decidir que a partir de hoje você não tem mais o direito de voltar atrás. Tem uma música que diz assim: e o meu direito é não ter direito algum. Porque eu já entreguei a minha vida para Jesus, querida. E a partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, eu já tomei uma decisão. Quando eu não decido, eu já estou decidindo algo. Você sabia disso? Quando você não decide ser um crente de verdade, quando você não decide ser curado, quando você não decide ser fé, quando você não decide ser o homem de Deus e a mulher de Deus que Deus chamou para ser, você já está tomando uma decisão. E você está tomando uma decisão de não vencer. E eu quero te dizer essa noite, querido, decida por Jesus. Todos os dias que você vai acordar e você vai falar o seguinte: eu não tenho mais a possibilidade de retroceder, eu não tenho mais a possibilidade de desistir, eu não tenho mais a possibilidade de ir para onde eu estava ou de ser quem eu era. Daqui para frente eu vou viver somente o que Deus tem para minha vida. E é o momento onde a gente começa a ser curado, fisicamente, emocionalmente, em todas as áreas da nossa vida. É óbvio que é o que eu acabei de falar, todos nós precisamos de ajuda, seja psicológica, seja emocional, seja espiritual, todos nós precisamos de ajuda. Mas eu quero te falar,
Você precisa decidir dentro de você. Você precisa decidir dentro do seu coração. Toda transformação começa no nosso interior. E muitas pessoas se tornam reféns das frustrações, decepções, culpas ou quebras de aliança com Deus. Pastor, eu não consigo permanecer em Deus porque toda vez que eu faço um voto com Deus eu quebro. Para de quebrar. Gente, tem coisa que é tão simples, mas é a gente que complica tudo. Pastor, eu tenho dificuldade de jejuar, por isso que eu não jejuo. Fala assim comigo, cabeção. Se você tem dificuldade de jejuar, é aí que você tem que jejuar, até isso se tornar um hábito na sua vida, até você quebrar esse argumento, até você falar assim, diabo, você não tem poder na minha vida. Ai, pastora, eu sou um crente morno porque eu não consigo orar todos os dias, eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. No dia em que você decidir, isso tudo vai mudar. Por que você não consegue? Porque você não decidiu. Sabe o crente técnico? O que é o crente técnico? É o crente que só vem, bate o ponto e vai embora. Eu sou o crente técnico. Eu sou não, está amarrado, em nome de Jesus, né? Mas existe o crente técnico. O crente técnico, ele vem, assiste o culto, vai embora, ele vai na célula, ele vai no discipulado. Ele vem até pro louvor. No meu louvor não tem isso, em nome de Jesus. Está amarrado e repreendido, em nome de Jesus. Mas você sabia que tem até pastor técnico? Tem. Tem bispos. Mas o crente técnico, ele não vive milagre. O crente técnico é aquele crente que fica prestando atenção no milagre do vizinho, morrendo de inveja, porque ele não consegue viver aquilo que o outro está vivendo. E o crente de verdade é o crente que decidiu ser crente e falar, Senhor, eu vou te buscar todos os dias. Eu vou ler a palavra todos os dias. Se eu estiver enfermo, eu vou ser curado. Se eu passar pelo vale, o Senhor está comigo. Se eu acordar triste, o Senhor vai alegrar o meu dia. Se eu não tiver dinheiro, o Senhor vai me ajudar. O crente de verdade, querido, é o crente que independente da situação, independente das circunstâncias, ele é crente e ele continua sendo crente, independente de qualquer coisa, e ele não muda a sua essência por nada. E Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura os verdadeiros cristãos. E eu creio que nessa igreja hoje está cheia de crente de verdade. Em nome de Jesus. Amém? Acho que só os crentes de verdade deu glória a Deus. Oh, agora melhorou um pouquinho. Eu quero encerrar, querido, esse momento com você. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Eu já extrapolei meu horário. Eu falei que a gente ora 10 minutos, né, na consagração. Eu tinha meia hora para pregar e passou voando. Quando é bom, passa rápido, né? Tudo que é bom, passa rápido, né? E eu quero te falar, você tem sido um homem, uma mulher que tem se colocado no lugar do outro, que tem sentido a necessidade do outro. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Eu queria que você, nesse momento, deixasse o Espírito Santo de Deus falar com você. Essa palavra, querida, é uma palavra que precisa gerar uma crise interior em nós. Porque talvez nós somos os paralíticos. Talvez nós temos sido o paralítico. E aí você pode ter sido o paralítico que tem fé, mas você também pode ter sido o paralítico que não tem fé. E se você conhece alguém que precisa de você, que precisa do amor de Cristo, que precisa da transformação de Cristo, ore agora.
E fala para Deus: Senhor, eu quero ser como aqueles 4 homens que carregaram aquele paralítico sobre o telhado. Eu quero ser aquele que vai levar a palavra. Eu quero ser aquele que vai transformar a vida das pessoas. Eu quero ser aquele que vai viver algo extraordinário. Eu não sei qual é a posição que você está hoje. Se você está na posição do paralítico, querido, ore pela cura hoje sobre a sua vida. Peça para o Espírito Santo agora te curar. Tira a enfermidade física, tira aquilo que for carnal, aquilo que for espiritual da sua vida. Fala: Senhor, eu preciso da sua cura hoje. Eu preciso ser realmente transformado pelo Senhor essa noite. Eu preciso ser usado pelo Senhor essa noite. Você sabe quais têm sido suas necessidades. Fala com o teu Deus. Vai falando com Ele agora. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Se você sabe cantar essa canção, declare em nome de Jesus. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei Mas não encontrei. o que tenho agora. Eu tenho você. Declara que você só tem Ele. Se eu tenho você, Só tenho você. e eu vaguei tudo lá fora, mas não encontrei. E o que tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, querido. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse culto de hoje. Obrigada pela Tua presença, Senhor Deus. Pai, que hoje o Senhor possa nos curar, que hoje o Senhor possa transformar as nossas vidas. Eu declaro, Senhor Deus, que hoje pessoas foram curadas em suas emoções, curadas de suas enfermidades,
Nos ensina, Deus, a nos colocar sempre no lugar do outro, a enxergar a dificuldade, a limitação do outro e levar até elas a cura que está em Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Repete essa oração comigo e fala: Senhor Jesus, nessa noite eu Te recebo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoe todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de eu te liberar, eu queria saber se nós temos visitantes. Alguém está nos visitando hoje pela primeira vez? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Mais alguém? Quero dizer para você que está vindo hoje pela primeira vez que é um prazer ter vocês aqui conosco. Amém? Sara Nossa Terra é uma igreja que sempre vai estar de portas abertas para receber você, receber sua casa, sua família. Que nós somos uma igreja que ora por este lugar, por essa cidade. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, você é fruto da nossa oração. E se você puder permanecer aqui no final, nossos líderes vão estar anotando o seu pedido de oração e entregando para vocês um livrinho que fala um pouquinho da história da nossa igreja. Amém? Queria que a igreja pudesse receber nossos visitantes com uma grande salva de palmas. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Amém. A Flávia vai estar ali ao lado, tá? O pessoal levar os visitantes lá para ganhar o nosso livrinho, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça os deles sobre ti e te traga paz, que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando, te protegendo. Uma semana maravilhosa. Amanhã nós temos o nosso culto pela manhã, às 10 e à noite às 18 horas. Estejam todos aqui conosco, amém? Vão em paz, em nome de Jesus.